Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do PUC de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Eu estou aqui hoje com o Felipe Maia, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, tudo bom, André? Tudo bom, Emanuel? E também Manuel Rapizo, que é doutorando no IESP-UERJ, de pesquisador do Ateliê de Humanidades, e também está lá no Colégio de México, lá no México, fazendo um pós-doutorado de sanduíche. Diga aí, Manuel. Olá, tudo bem, gente? Bem, hoje a gente vai conversar, vai ser o segundo episódio que a gente conversa sobre o contexto da crise de pandemia de coronavírus, mas também muito além desse contexto, né? Esse episódio vai ficar bem claro que a gente está conversando sobre coronavírus, que é a obsessão do mundo todo nas últimas 2-3 semanas, mas também vamos passar por questões de análise política, de conjuntura política e tudo mais, fazendo uma conversa que tem como eixo 2 artigos que publicamos no ateliêdehumanidades.com. Sugiro que vocês leiam ou acompanhem a nossa conversa a partir desses artigos. O primeiro deles é o Solidariedade e Confiança são os melhores recursos para lidar com a crise, do Felipe Maia, né, que está aqui conosco. E o segundo artigo que estamos publicando hoje, pela Ateliê de Humanidades, junto com esse vídeo, é o artigo do Marcos Nobre, Falso Arrependimento de Bolsonaro sobre o coronavírus não pode ser aceito. Na verdade, tem vários títulos, né? Ele foi publicado na Folha de São Paulo. O Marcos Nobre, ele mesmo sugeriu da gente republicar pela Ateliê de Humanidades. Vamos bater um papo, então? Vamos lá. Vamos lá. Felipe, você faz uma leitura bastante particular da crise de pandemia do coronavírus, ao mesmo tempo, né, analisando o que está vindo aí, como que se pode criar mecanismos de solução ou de resolução da crise desencadeada por esse vírus. Mas você faz isso articulando também com a análise das tramas e dos meandros do governo Bolsonaro, né? Ou seja, você faz uma análise do processo de pandemia, trazendo também uma análise de conjuntura política, pelo menos assim eu entendo. Para a gente começar a conversar, me traz aí, a mim, ao público, a Manuel, qual é a sua leitura do processo em curso? Não, o artigo foi escrito assim muito no calor da hora também, né? E já tem alguns dias e, enfim, acho que tem uma entrada mais conjuntural que as coisas vão se desenrolando e vão também se transformando. Eu também estou tentando pensar um pouco também para além do que foi escrito ali, mas o raciocínio mais geral é o de perceber que existe uma crise profunda, né? E que a crise ela envolve problemas de controle, né? No que diz respeito às possibilidades de reprodução, de manutenção da dinâmica societária mais ampla. Isso, enfim, não é uma grande novidade, as pessoas todas estão vivendo, experimentando isso, né? Mas que problemas de controle, de acordo com as melhores teorias sociológicas que nós temos de interpretação, né? E de que existe uma discussão de qual é exatamente o problema, né? Ou seja, uma tentativa de grupos diferentes disputando, tentando definir o que é exatamente a crise, né? Então eu exploro um pouco isso no artigo, né? Eu acho que é importante afirmar que existe uma crise, existem problemas de controle, né? Que eles se impõem porque não só entre os cientistas sociais, né, mas também entre os autores políticos, e eles não têm necessariamente as mesmas posições políticas, aliás, muitas vezes não têm, né, mas a ideia de que crises são puramente são obras retóricas, né, do discurso, coisa que as pessoas dizem que existe, mas que não existe por si mesma, né? E na verdade o Bolsonaro e também o Trump, né, e outros aí pelo mundo. Emanuel está no México, pode contar para a gente um pouco mais como é que o López Obrador tem lidado com essa situação, né? Mas às vezes também líderes políticos, né, que tentam enquadrar a realidade numa certa, para usar a expressão da moda, né,
uma narrativa, ou seja, construções linguísticas que dão sentido ao mundo, em que eles tentam contornar ou criar problemas, a depender da sua conveniência política. E no caso do coronavírus, isso foi muito explícito porque houve uma estratégia muito articulada no início de dizer que não havia crise, né? Enfim, era um problema passageiro, que não haveria grande estresse, grandes problemas e que uma gripezinha, não é isso? No início, mais gente falou isso, ao longo do tempo a realidade foi se impondo e na prática hoje ficou, acho que só o Bolsonaro dizendo algo do gênero, né? O que coloca ele numa situação muito difícil, porque a trajetória dele tem sido sempre a de imputar todos os problemas, né, sociais e políticos que existem no Brasil ou no mundo. Você ouve o Ernesto Araújo falando, são os problemas globais, não é isso? A crise da civilização ocidental. Tudo isso é obra de um adversário maléfico que age, né, para criar os problemas. O que acontece é que o vírus não se enquadra nessa narrativa. É para isso, né? O vírus não é marxista. Né? O vírus não é marxista. O vírus é indiferente à narrativa política, né? Então, o que eu começo a pensar no artigo é o quanto uma situação como essa causa um estresse, digamos assim, a esse tipo de construção. Há um problema que se impõe, né? E que exige um repensar das formas, né, com as quais se lida com as crises. Deixa eu citar aqui, só para pegar bem esse contexto. Você fala assim, diante de um problema que se impõe, a liberdade de manipulação das narrativas se reduz. Recua o poder da fraude. Não há guerra cultural que vença o vírus. A força e a fraude, que são características do governo Bolsonaro, como você bem diz, nada podem diante dele. Eu acho que esse é o mote inicial, né? Esse é um negócio, né? Porque governar é coordenar ações, não é isso? Todo governante precisa criar mecanismos de coordenação de ação. Isso é da natureza da atividade do governante, né? E, na verdade, toda vez que a gente pensa em uma ordem social, a gente tem que lidar com mecanismos de coordenação de ação institucionalizados ou não. Enfim, a minha concepção teórica, enfim, sociológica do que é a ordem social passa necessariamente por isso, embora ela não seja só isso, mas, enfim, não quero ficar em detalhes teóricos aqui, né? O Bolsonaro, na sua trajetória, ele só entende dois mecanismos de coordenação de ação, de modo como eu vejo: força e fraude. Né? É assim que ele consegue tudo, ou enganando os outros e de modo a impor a sua perspectiva aos outros, ou verdadeiramente a partir dos seus fatos consumados, a partir dos seus recursos de poder, dinheiro, força e tal, impondo as suas perspectivas. Não é? O Bolsonaro ele tem muita dificuldade de estabelecer qualquer relação de confiança, né? Qualquer relação de solidariedade, não é isso? Ele é um sujeito que não conseguiu ter um partido até hoje, né? Chegou à presidência da República alugando um partido político com o qual rapidamente ele se incompatibilizou. É um presidente da República que não tem uma base no Congresso Nacional, que viu desertar mais da metade dos seus apoiadores, né? É difícil, né? Agora, como que ele pode lidar com uma situação como essa com base na força e na fraude? Não é isso? Quando ele diz que é uma gripezinha, isso é uma fraude, né? O que isso ajuda no combate ao vírus? Bom, nada. Né? Ele vai fazer o quê para combater o vírus? Vai pedir ao Sérgio Moro para botar a polícia, o exército? Né? Não vai adiantar nada.
né? Então, ele não tem os recursos básicos, né, para poder lidar com isso. Eu acho que esse é o grande problema dele. Digamos que ele conta com dois recursos do príncipe de Maquiavel, força e fraude, né? Tal como um dos príncipes que chegam ao poder, né? No nosso caso da República, ele contou com muita fortuna, só que parece que não está demonstrando nenhuma virtude. É isso, porque o Maquiavel, e a inspiração é essa, né? Maquiavel sabe que força e fraude levam ao poder, também. É uma competição, é uma guerra, não é isso? Mas não são suficientes para governar, para se manter, se quiser usar a palavra do Maquiavel, para se manter no poder. No Maquiavel, no Príncipe, não está muito preocupado com a arte do governo. Isso aí tem que ler a República. E aí os mecanismos são outros, não é força e fraude. Então, eu acho que essa é a questão por isso que o vírus é uma dificuldade enorme para ele lidar, né? Outros foram mais habilidosos. O Trump, por exemplo, recuou mais rápido, não é isso? Agora, o Trump, querendo ou não, Trump tem um partido. Não, o Trump conquistou o Partido Republicano, que não é qualquer partido, estabeleceu compromissos, é outra história, é diferente. Tem um ponto, André, que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que acho que vale a pena a gente remeter ao texto do Marcos Nobre, que toca bem nesse ponto que o Felipe apontou e que você também reiterou aí. Eu vou só ler para depois fazer uma digressão sobre ele. Ele vai comentando sobre a forma como o Bolsonaro, de alguma forma, foi surpreendido por essa, digamos, existência fática do vírus e que não pode ser confrontada por essa guerra cultural, como o Felipe estava comentando, quando você, inclusive pelo extrato do texto que você leu há pouco. E aí, lá pelas tantas, o Marcos Nobre fala, abre aspas, combater o vírus e enfrentar a crise econômica que virá exigem que o presidente faça o que não fez até agora. 2 pontos. Governar. E isso, na lógica do Bolsonaro, é o mesmo que se render ao sistema. Aí ele vai continuar. Uma situação de emergência não permite manter a tática de levar o bônus de não governar e de jogar o ônus no sistema que ainda funciona, mesmo que aos trancos e barrancos. É urgente governar, é urgente que o sistema funcione. Na visão dele, o Bolsonaro entende essa ação de governar como uma rendição ao sistema. E aí eu não vou entrar muito na questão do Bolsonaro, mas eu acho que vale a pena fazer uma análise comparativa que acho que pode nos ajudar também a entender o Brasil. Aqui no México, com o López Obrador, pela fala do Marcos Nobre e pela fala do Felipe Maia há pouco aqui no vídeo, eu identifico muitas coisas semelhantes com a atitude do Obrador. E acho que essa ação e essa frase específica que o Marcos Nobre coloca sobre uma repulsa à ação de governar como uma certa rendição ao sistema aparece aqui no Obrador, o que é, de alguma maneira, bastante interessante, porque ele está no polo oposto do Bolsonaro politicamente. Ele está à esquerda e os seus inimigos contra os quais ele sempre se remete são os conservadores e neoliberais. Ele faz entrevistas todas as manhãs, que eles chamam aqui de manhãneiras, começa às 7 horas da manhã, leva mais ou menos 1h30, 2 horas no máximo, e não há dia que ele não acuse os conservadores de alguma coisa, de todos os problemas que surgem no governo. Inclusive, o coronavírus ele associou em alguns momentos aos conservadores como... falando em frases como os conservadores gostariam que as pessoas morressem para colocar a culpa no governo, coisas que são um pouco insensatas se você tiver um bom senso para entender que a disputa política.
E em algum momento, vários atores internacionais avaliaram o Lopes junto ao Bolsonaro como um dos líderes mundiais que havia negado o coronavírus, dificultado o processo, enfim. E chegou, inclusive, uma frase que teve bastante repercussão aqui no México, foi ao dizer que aqui não aconteceria nada porque os mexicanos têm uma força moral e uma defesa moral muito grande que os impediriam de sofrer com o coronavírus. Então, umas respostas negacionistas que estão para além da questão fática. Só que o vírus, como uma existência imanente, se sobrepôs a ele. Só que o que me parece que é um outro elemento que deixa muito claro uma certa diferença ou uma repulsa a esse ato de governar é porque todos os dias também há uma coletiva do Ministério da Saúde. E como aí no Brasil, há uma coletiva do Bolsonaro, que ele faz entrevistas pela manhã junto ao seu público na saída do Palácio, e à noite há uma entrevista do subsecretário de Prevenção e Vigilância Sanitária. Não é exatamente o cargo do ministro, não, o ministro que faz às vezes de porta-voz é o subsecretário de Prevenção. Ele faz a divulgação, digamos, técnica das informações sobre o coronavírus, dos avanços e, o que eu acho que é mais interessante, das medidas. Ontem, e aí há uma diferença em relação ao Brasil, eu acho que nos últimos dias o governo mexicano tomou atitudes que nos fazem crer que há uma consideração de que o vírus é de fato perigoso, há de se ter ações coordenadas, etc. Mas quem fez o anúncio das medidas e da decretação de emergência sanitária, que é um dispositivo legal bastante importante aqui no México e com uma série de medidas como fechamento de locais de trabalho, ainda não há quarentena no sentido de impedimento das pessoas de irem às ruas, mas há uma série de medidas de força legal e essas medidas e o decreto de emergência sanitária foram apresentados sem a presença do presidente. O que, para mim, foi bastante surpreendente, porque quem anuncia a medida de maior repercussão nacional é um subsecretário da Secretaria de Saúde. E que, na minha leitura, parece muito uma intenção de eu relego o trabalho de governar e de fazer as medidas do ônus, de tomar as decisões, de apresentá-las à nação, a pessoa que está num cargo de terceiro escalão, que é um subsecretário. Uhum. E, enquanto isso, ele continua com as giras dele. As giras são saídas do presidente a povoados e a cidades nas quais ele faz aquele tipo de ação eleitoral, de abraçar pessoas, fazer filmagens, abraçando as pessoas, conversando com as pessoas na rua, e que ele considera como um processo de escuta que ele se negou a suspender durante o processo de isolamento, de distanciamento social. Então, enquanto o secretário de Saúde, à noite, diz que é para as pessoas ficarem em casa, não saírem, manterem distância, durante o dia o presidente está indo nas ruas, está abraçando as pessoas, beijando, apertando a mão, fazendo atos que ele chama de aproximação da sociedade. Eu acho que é isso que ele realmente quer. Ele quer fazer o confronto com os conservadores neoliberais, criticá-los, bater neles, falar que o Caldeirão reagiu muito mal ao H1N1, etc. Enquanto que fica ao secretário de Saúde a responsabilidade por se colocar à frente da nação e dizer quais são as medidas que devem ser tomadas. Não, essa circulação do presidente mexicano, assim como o Bolsonaro também fez ontem, né? Foi ontem, né? Ali para Brasília. E essa tendência... Foi? Domingo, né? Anteontem. Eu estou perdido no tempo. No domingo. E esses traços que você falou do presidente mexicano comparado com o brasileiro,
eu acho que não é o momento da gente entrar nesse assunto, mas me lembrou o debate sobre os populismos contemporâneos, que tem características, né, que, por mais que tenham diferenças de esquerda e direita, também tem algumas coisas em comum. Por exemplo, a característica de ser antissistema, né, ou de fazer o discurso de antissistema como uma forma de legitimação. Mas é uma característica muito comum aos movimentos populistas contemporâneos. Quer falar uma coisa, Felipe, sobre isso? Não, acho que você está correto. É uma forma... Eu vejo isso muito como uma forma de interpretar o que é o mandato que eles recebem das urnas, né? E de interpretar a representação política, né? Então, não podemos esquecer que isso tem a ver também com uma história de crise da democracia, em especial crise das formas de representação política, né, de desencanto, de desengajamento, né? E essa foi uma estratégia de representação que obteve sucesso, né? Agora, ela é diferente em cada lugar. Trump utilizou, o López Obrador utilizou, Bolsonaro utilizou. Agora, eles são figuras também com histórias, né, trajetórias muito diferentes, com treinamento político diferente, capacidades diferentes, operam em instituições muito diferentes, né? O presidencialismo americano não é o brasileiro, não é o mexicano. E aí nós vamos tendo as variedades, né? Mas existe, eu acho que isso que você descreveu existe, tá aí, né? Vai constituindo o repertório contemporâneo das formas de representação política, que é contemporâneo, mas tem referências também no passado. A gente já conversou aqui, né, em um outro podcast sobre o cesarismo, né? Que é uma referência histórica para se pensar formas de representação desse tipo, né, em que a figura a pessoa, né, do representante, ela tem um outro tipo de construção, né? A interpretação do que é o mandato do representante tem as suas características próprias. Eu acho que ilumina um pouco isso que eles fazem, né? Para o Bolsonaro é muito importante que ele seja o intérprete de toda e qualquer situação. Ele não pode dividir isso com nenhum técnico, com nenhum cientista, com um ministro, uma liderança, né? Ele reivindica um privilégio epistêmico, digamos assim, sobre a construção da realidade. Isso para ele é fundamental. Ele não abre mão disso, né? É uma coisa de doido. Ele já se enfrentou com vários dos seus ministros em questões desse tipo, né? Agora, isso é muito frágil, isso é muito frágil, né? Em sociedades complexas, com constituições que têm previsões legais tão constituídas de separação de poder, de divisão. É difícil alguém reivindicar, não, um privilégio desse tipo, né? Era difícil para os reis absolutistas, imagine, para o presidente da República do Brasil. Sim. O que me faz lembrar do texto do Marcos Nobre, que também não deixa de tocar numa característica que podemos chamar, no geral, de populismo do Bolsonaro, isso exatamente por tentar, por reivindicar um privilégio epistêmico. Eu estou com a verdade. Uma verdade que muitas vezes não tem mediações, uma verdade que é mais como autenticidade do governante, como fala franca, né? E começa a entrar num movimento em que esse movimento se defende com as demandas objetivas da realidade, com as demandas de se governar. Isso faz com que o governante, esse ator político, ele possa entrar no processo autodestrutivo.
porque ele precisa manter também um certo ethos, para falar da retórica, no caso o Marcos Nobre toca nisso, um ethos antissistema, um ethos em que uma parte da legitimidade, pelo menos para os militantes dele, se faz nesse comportamento de inimigo. Mas isso me leva a voltar ao contexto. Temos o outro lado da moeda. Quando você está falando sobre a questão da crise, também o que remete ao nosso podcast, o segundo da série sobre cartografia da crise, que analisa mais a crise, ela pode ser uma dimensão de sensação subjetiva, mas não pode ser objetivamente instaurada. Essa crise, ela que é objetivamente estabelecida, que estava não estava nos planos do Bolsonaro, ele vai tentar, e foi isso que você falou bem, Felipe, transformar isso numa guerra cultural. Você fala assim, não tem como, tem limite, porque é uma crise objetivamente estabelecida. Por outro lado, ele está estendendo a corda. Depois que você publicou esse artigo, a gente chegou a conversar em privado, e você falou assim, não, ele continuou com a guerra cultural dele, né? O gabinete lá dele do ódio com Carlos Bolsonaro está lá agora no Planalto, segundo jornalistas, fazendo uma máquina funcionar numa tentativa de criar também uma narrativa de os governadores estão agora hiperinflando os casos de coronavírus, tentando convencer as militâncias e as bases de que os casos que vão ser ditos como mortes de coronavírus, na verdade, são mortes de outra coisa, de pneu que estourou na cara, né? Aí tem uns casos completamente absurdos que eles colocam para tentar manter ainda uma guerra cultural, mesmo sabendo que a objetividade vai se estabelecer. No caso, uma crise objetiva vai estabelecer e eles vão tentar capitalizar em cima disso. Mas eu aposto, né? E eu acho que você também aposta, Felipe, gostaria que você repetisse sobre isso, né? Na questão, assim, há limites para isso, né? Porque esses limites podem ser estabelecidos pelo próprio estado de destruição do governo, da sua legitimidade, da autoridade do governante, nacional e internacionalmente. Isso está claro no Bolsonaro agora, né? Pelo menos provisoriamente. E a segunda razão disso é a questão da crise que você coloca sobre o problema do controle e da ação coletiva, né? Há demandas de controle e que dispositivos de controle vão ser estabelecidos para que consiga fazer concerto de ações, consiga fazer que haja uma ação governante, de governo, para que se saia dela. Perpetuar-se nela talvez seja a aposta do Bolsonaro para ganhar alguma coisa, como Marcos Nobre diz. Só que esse movimento provavelmente é suicidário. Não, você coloca aí o problema, né? Eu achei no início que ele fosse fazer como o Trump, que ele fosse progressivamente recuar, né? E fosse... Porque no pensamento conservador, né, que eu acho que, enfim, é um pouco por onde esses atores se orientam, não é? Problemas de controle são resolvidos a partir de coordenação de esforços a partir do Estado com mais autoridade, né? Então, crises requerem a restauração da ordem, né? Requerem autoridade, né? É por aí que o pensamento conservador se orienta. No Brasil, isso sempre foi construído através de algum slogan de união nacional. Não é isso? É assim que eles interpretam esses momentos, né?
diante de um inimigo qualquer externo, no caso do vírus, ele não é um cidadão brasileiro. Uhum. Oi? É supostamente chinês, né? Eles já quiseram dar cidadania ao vírus, né? Bem lembrado, muito bem lembrado. Já quiseram dar cidadania ao vírus, mas não dá para dar cidadania ao vírus, né? A gente está brincando com esse negócio do vírus, mas é porque isso mexe com o nosso imaginário político, né? Quando se lida com problemas dessa natureza, o imaginário político que nós temos, ele não é suficiente, é preciso mudar um pouco, né? Mas acho que isso é uma outra conversa, né? Agora, ele não pede a união nacional. Ele, diante da crise, ele aumenta a aposta na divisão nacional. Isso é diferente do repertório do conservadorismo brasileiro, digamos assim, né? A carta que ele imagina ter na manga para restaurar a autoridade fica sendo uma só, né? O hoje muitíssimo improvável, né, recurso a um estado de exceção no Congresso Nacional. Não passaria. Existe previsão legal na Constituição brasileira para o estado de exceção. Enfim, não vou discutir o que isso significa. Enfim, leiam Agamben sobre isso, mas mas não precisa concordar em tudo com ele, não, né? Mas o recurso ao estado de exceção é improvável e também hoje o recurso a um golpe de força contra a Constituição e não por dentro da Constituição me parece improvável. Então ele fica muito sem recursos para enfrentar a situação, né? E o que eu diria, né? Se existe um problema objetivo na crise, qual é o problema sociologicamente definido, né? É isso que eu tenho tentado pensar nos últimos dias, porque existe um problema biológico que é a crise, o vírus, as pessoas ficando doentes e tal. Sociologicamente, qual é o problema? O problema é coordenar as ações dos humanos e das suas instituições para, né, reduzir o contágio da doença. Esse é o problema sociológico verdadeiramente existente, né? O Bolsonaro ele trava a guerra cultural contra a comunidade epistêmica, que é a dos cientistas, que ajuda a constituir as bases materiais para que se possa sociologicamente operar sobre ela, ou seja, para que se possa definir mecanismos de coordenação de ação compatíveis com as exigências próprias de uma pandemia. Não é? Agora, quem define a pandemia são os cientistas que conhecem pandemia. Não é isso? Sem essa definição material, não se pode constituir sociologicamente as formas de coordenação de ação para isso. Quando o Bolsonaro faz isso, enfim, ele se torna um problema político, né? Então, isso já aparece na intervenção de muitos, né? O jornal Estado de São Paulo chegou a dizer explicitamente: o maior problema do Brasil hoje não é a pandemia ainda, o maior problema é a presidência da República, porque politicamente ela impede que se tenha ações de coordenação
para a pandemia, né? E o problema é grave, por quê? Porque as formas usuais de coordenação da ação da vida social, elas não são suficientes para lidar com a pandemia, né? Então, o nosso mecanismo central de coordenação de ação no mundo, né? A economia, né? Os mercados, nos quais as pessoas sabem muito bem o que fazer, quando fazer, não é isso? E que funciona, né, dinamicamente, coordenando a ação de milhões de indivíduos em relações de troca, não sei o que. Claro, uns se dão bem, outros se dão mal, mas as coisas funcionam, não é? O mercado é um problema do ponto de vista da pandemia, porque se as pessoas continuam engajadas nessas atividades, elas se tornam mais expostas ao vírus. Então, é preciso suspender esse mecanismo de coordenação de ação. Ele, por si, não resolve. O mercado, como orientador das políticas públicas, aí, então, é que não resolve mesmo, não é? Então, o que botar no lugar? Essa é a questão. Bem, bota o Estado, certo? Mas aí o chefe de Estado não acredita que isso seja preciso fazer, né? A questão é complicada. A questão é difícil. Por isso que as sociedades estão tentando encontrar, através do Estado, como instituição capaz de estabelecer um ponto de vista razoavelmente racional sobre a coisa, né? Mecanismos de solidariedade e de confiança, né? Redes de confiança para a disseminação de informação, de modo que as pessoas possam, a partir da sua própria conduta, não é? Ter um comportamento cooperativo com a sociedade, de modo a reduzir a velocidade do contágio, e mecanismos solidários para evitar os efeitos colaterais da suspensão das atividades econômicas, não é isso? A miséria, a pobreza, o desalento, né? E para ampliar a estrutura material de atendimento aos doentes. Então, isso é feito, né, sob um pano de fundo que é o de que vivemos em uma sociedade, essa sociedade deve normativamente garantir a existência dos seus indivíduos, né, o máximo de saúde que for possível, né? E isso faz sentido para um monte de gente, mas para ele não. E, ao mesmo tempo, com as suas disputas com os governadores, ele não quer que ninguém assuma essa posição também, né? E aí, muitas vezes, muitas matérias falando de um certo ciúme que ele teve em relação ao ministro da Saúde, ou umas certas críticas diretas, aí sim, aos governadores de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, não é somente alguém que não assume a posição, mas que trabalha para que essa posição não seja assumida por ninguém. Uhum. Cesarismo, né? O cesarismo. É o cesarismo, só ele, né? Ele é o único representante. É o princípio de representação encarnada, né? É o princípio de representação por encarnação, né? Por encarnação. A encarnação da vontade popular. Ele é o intérprete, né? Ele é o intérprete. Então, o modo como ele constrói tem que ser, não pode ser questionado, né? Ele não se submete a nenhuma
há nenhum contraditório, não é isso? Quando o João Dória vai confrontá-lo, ele diz: você quer tomar o meu lugar. Porque quem fala, quem expressa quem enuncia uma interpretação de mundo, né, só pode querer ter o lugar do enunciador privilegiado, que é o presidente da República. Só que a democracia não é isso, né? É conhecido, né? Um dos melhores argumentos em defesa da democracia é que há uma vantagem epistêmica, né? Quando muitas pessoas concorrem na interpretação dos problemas sociais. Supostamente, esse debate cria uma melhor interpretação e uma possibilidade de melhores soluções em todos os níveis, tanto no nível da sua representatividade, quanto mesmo no nível técnico. Os cientistas se digladiam para tentar achar a, a causa mais eficiente, a solução mais eficiente, por aí vai. Né? Agora, essa pluralidade interpretativa é vista na teoria democrática como uma das grandes vantagens. E ele restringe isso a uma representação monológica do mundo segundo a sua consciência. Isso não é nem medieval. Nem medieval é. Nem Uma medieval ótima é. observação. Seria uma injustiça. Mas com um pensamento político medieval. Pois é. Uma observação, eu acho que a gente passou uma primeira fase desse episódio conversando sobre a crise instaurada pela pandemia do novo coronavírus e a forma como o Bolsonaro está lidando com ela, e a gente analisou um pouco a conjuntura política. Eu acho que vale a pena entrar num segundo momento, que é, diante desse cenário, como lidar com essa crise, né? Pensando, você já adiantou um pouco essa questão, Felipe, quando você falou sobre os recursos, lealdade, confiança. Acho que vale a pena a gente agora entrar mais a fundo nisso, fazendo um contraponto entre a proposta do Marcos Nobre, a sua, e outras que a gente possa trazer à baila, né? Até pensando assim, o isolamento do Bolsonaro, que a gente não chegou a tocar nisso, né? A perda dele também de uma escora do parlamento, de uma escora dos próprios ministros, que estão começando a fazer movimento de afastamento em relação a ele, o bater cabeça dos militares. Então, isso também é uma questão relevante a gente trazer à tona. E o ponto é, Marcos Nobre propõe uma coisa e você investe outra. Para simplificar as coisas, eu acho que o Marcos Nobre aposta mais em como que por dentro do Estado se pode resolver o problema, e eu acho que você, Felipe, aposta muito na sociedade civil auto-organizada e tudo mais. Mas antes de você tomar um pouco a reflexão, Emanuel, assim, como é que você lê o Marcos Nobre, a aposta do Marcos Nobre e do Felipe? O que o Marcos Nobre propõe? Vou falar mais do Marco Nobre, porque seria indelicadeza falar sobre a proposta do Felipe com ele aqui, né? Eu vou pegar uma parte que eu acho que ele resume, até para tentar ser mais justo com a própria fala do Marcos Nobre. Deixa eu só buscar aqui. É que ele chega aqui no
lá para o quarto parágrafo, contando de baixo para cima, enfim, do final para o começo, que eu acho que ele resume um pouco qual é a proposta para escapar desses problemas elencados aí durante o começo da discussão. E ele vai falar assim, abre aspas, daí a máxima importância de que núcleos de racionalidade democrática da política, eu vou repetir aqui o termo dele, núcleos de racionalidade democrática da política, tragam à luz do dia as operações de salvamento cotidiano que estejam dispostas a realizar frente ao governo desarticulado e incapaz de administrar um quadro de emergência. Então, deveria ter um polo público de organização e de liderança que precisa surgir e ser referência para a população. Ele vai citar que esse polo pode ser por grupos internos ao governo, junto com outros governantes, outros políticos de outros estados, outros poderes, legislativo e judiciário também, mas que seja um polo de organização e liderança irracional para ser uma referência de operações para a população, de direcionamento, enfim, tem essa capacidade de governar que parece ser o grande problema, como governar, dado que foi direcionado ao Estado, tem sido direcionado ao Estado em diversos locais, essa ação, digamos, de salvamento, de orquestração de como reorganizar a vida social para superar esse momento de pandemia e isolamento social que afeta os modelos clássicos que a gente vinha tendo até agora de organização da sociedade. Eu acho a questão, a proposta do Marcos Nobré é interessante, porém ela peca por não, talvez, interpretar o efeito que o Bolsonaro tem enquanto presidente. É um pouco que a gente estava brincando antes de ir ao ar, que eu acho que é um pouco falta combinar com o Bolsonaro essa possibilidade de orquestração de um núcleo da qual ele não faça parte, que ele seja alijado e isolado. Acho que num presidencialismo forte, como é o caso brasileiro, é difícil que o presidente não tenha efeitos sobre a vida social, por mais que ele não queira governar, porque por mais que ele não queira tomar decisões ou participar das questões diretas técnicas. Isso é bastante complicado, porque que o presidente também governa de alguma maneira pelas suas ações e pela forma como ele dá exemplo para a sociedade. Então, ele acaba, ainda que não queira, liderando ações e direcionando ações da sociedade. Então, acho que é uma proposta válida, me parece, mas que chega num ponto que me parece irresolutível, né? Que é uma proposta que não resolve o problema que anuncia no começo, né? Se o problema é o Bolsonaro, a proposta é como se desconsidera o problema, né? Eu acho... só para pegar assim, porque ele acaba vendo que apostar no impeachment para ele não é uma boa, que é jogar o jogo do Bolsonaro. Exato, né? exato. Para ser mais honesto, para fazer uma brincadeira, eu acho que diante dos fatos que ocorreram nos últimos dias, a gente poderia falar assim, se não dá para combinar com o Bolsonaro, pelo menos combina com o Facebook, Twitter e Instagram.
tirar a capacidade dele de influenciar pela rede social. Mas você colocou um ponto certo, para ser mais honesto com o texto do Nobre, é que eu acho que ele estava dialogando naquele momento com as propostas que supunham que o melhor caminho era pela via do impeachment, que seria uma maneira de alijar legalmente, de efetivamente o Bolsonaro da questão da governança, e aí sim você conseguiria agir. O que ele está dizendo é que isso criaria um problema político de tal ordem que ficaria mais difícil ainda a governança das ações. E que talvez a melhor solução era uma solução subótima, digamos, ou uma solução que tenta isolá-lo, mas que o mantém dentro da estrutura de poder. Mas estando na estrutura de poder, sendo o enunciador, como vocês estavam colocando aí quando falavam sobre o cesarismo, ele participa da política, continua participando. Então, não é um isolamento de fato, né? Uhum. Dos males o menor, né? Eu acho que que Marcos Nobre propõe isso. Olha, dos males o menor. Porque o problema é que o Bolsonaro ele funciona no regime de manter uma crise permanente, né? É pela crise que ele tenta se alimentar, porque ele tem que ser o candidato do sistema, né? Esse é o argumento. E eu acho que para trazer então pro Felipe Maia, então o que você tem é uma aposta no Marcos Nobre de utilizar os recursos que existem dentro do Estado, né, dos aparelhos burocráticos, dos grupos, articulados também com uma comunidade epistêmica mais ampla, que são, digamos, cientistas e técnicos, né, fazendo com que esses atores e esses recursos racionais sigam o curso, isolando ao máximo o presidente, mesmo fazendo com que ele esteja em tensão, mas uma tensão infrutífera, ou seja, não consiga intervir no funcionamento do Estado, ainda que ele faça os movimentos dele, se não combinar com Twitter, Instagram e Facebook, faça os movimentos dele via rede social e via ida às ruas para mobilizar suas militâncias. Né? No caso do argumento do Marcos Nobre, eu acho que você tem uma boa parte disso já está acontecendo, né? Você pensa posições de ministros, pensa o parlamento, né? Basicamente, o Ministério da Saúde está seguindo com as políticas independentes do presidente, né? Os governadores dos estados, então isso está basicamente acontecendo. E uma coisa que eu acho que vale a pena o Felipe até pensar com a gente é como que os militares entram nisso, né? Porque eu acho que não tem como pensar uma solução dessa do Marcos Nobre sem pensar qual o lugar dos militares nessa relação com o presidente. O que o Felipe traz, então, ele já adiantou um pouco na conversa anterior, são recursos que passam, sim, pelo Estado, mas são mais via sociedade civil também, né? Dando atenção bastante à dimensão dos recursos da solidariedade e da confiança. Felipe, como é que você pensa a solução que o Marcos Nobre propõe, né? E, em segundo lugar, como que a sua entra, assim, dialogando ou se contrapondo a dele? Eu acho que o Marcos Nobre está correto no que ele diz em relação ao impeachment. De fato, uma luta política agora em torno do impeachment iria
desviar o problema do problema principal, né? Que é o combate ao contágio do vírus, né? E daria ao Bolsonaro a oportunidade de ter o que fazer, não é isso? Engajar-se numa luta real. Então, o que o Marcos Nobre está imaginando é que se a oposição não dá esse campo de batalha ao Bolsonaro, ela pode constituir um leque de forças mais amplo, né, que enfrente a questão mais premente do ponto de vista das necessidades da população. O raciocínio, eu acho que ele é correto, né? Agora, ele depende do que vocês estavam dizendo, de uma estratégia que neutralize ou minimize a capacidade do Bolsonaro de atrapalhar. Sim, eu acho que sim. Agora, nós vamos ter que conviver com isso. A população brasileira vai ter que conviver com isso, porque ele foi eleito pelas pessoas. 50 e tantos milhões de pessoas votaram nele. Não é? Eu não estou dizendo que agora votou, agora sofre. Mas, mas o negócio é o seguinte. Tem um pouco disso, tem um pouco disso. Nós não volta aqui para o socialismo, né? Não é isso, né? Agora, ele foi eleito, ele tem, né, ele tem uma posição que está aí. Então, não se pode imaginar que agora, bem, então por que é que não fazem um impeachment do dia para a noite? Não é assim que as coisas se resolvem, né? Eu acho que pode até haver alguma situação em que um processo de impeachment seja cabível, mas isso não pode ser uma carta que se lança toda vez que o presidente faz algo terrível e grave, né? Ele já fez tantos, né? Então, há um aprendizado político aí, né? Eu acho que há um processo político que precisa transcorrer, né? E acho também aí os outros dois pontos que você coloca, né? Eu acho que a população está compreendendo o problema e a gente tem muitas demonstrações disso. Então, você pode ver isso tanto na comunidade dos cientistas, não é isso? Em que a forma de combate ela não é uma questão científica hoje, certo? Pode haver pequenas diferenças, mas há um enorme consenso sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito. Então, isso vem, né, um recurso da sociedade civil, que é o conhecimento científico, técnico, né? Que é um recurso transnacional, não é só brasileiro, nós fazemos parte dessa comunidade, não é isso? Isso está funcionando. A gente vê os médicos, né, os profissionais compreendendo a sua profissão, a sua função e fazendo o máximo possível, se dedicando a essa coisa toda. As informações que a gente tem na população é de que existe uma boa dose de compromisso com a política de distanciamento social, isolamento social. A política é apoiada por muita gente e praticada pela maioria, né? Então, eu vejo nisso um sinal de vitalidade, sim, da sociedade civil. Agora, ele precisa
de recursos estatais, né? São recursos materiais, são importantíssimos, né? Para que isso possa ser potencializado diante de uma questão dessa gravidade. Então, é um pouco. Eu acho que eu não estou muito distante da posição do Marcos Nobre, não. Acho que são um pouco ênfases que cada um vai constituindo, né? Agora, a questão dos militares é muito delicada, porque eles são parte fundamental do governo, né? Talvez eles sejam a espinha dorsal do governo, né? Ocupando aí postos de governo estratégicos, decisivos e com uma força simbólica muito importante na sustentação do presidente da República e do seu governo, né? E com uma força material também, porque decorre do monopólio da força, não é isso? Então, agora, como é que eles vão reagir, né? Eles foram arrastados, é um pouco o que eu estou interpretando, eles foram arrastados para uma situação que eles não queriam, né? Eles não se prepararam para isso, eles não estavam prontos para isso, né? Não é a função deles. E eles não têm uma organização política para isso, né? Então, eles foram colocados numa situação que é muito difícil para eles, não tem experiência, não tem treinamento, né, para lidar com uma crise política desse tamanho, né? Talvez eles possam ser muito úteis em medidas logísticas, organizativas, né, para ajudar a população a enfrentar essas questões, porque eles têm uma trajetória de 30 anos de profissionalização, né, ligada a isso. A passagem deles para a política se deu em contextos muito específicos. A gente conversava isso, né, Manuel? As medidas de garantia da lei da ordem, as intervenções e tal, elas se dão em contextos muito determinados. Então, há uma missão, com uma previsão legal, com uma provisão de recursos. E aí você tem um general, uma organização que é capaz de dar conta disso. Outra coisa é como lidar com a política brasileira. Isso é tarefa dos políticos, não é deles. E, de repente, eles são colocados numa situação em que eles precisam fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Que tipo de intervenção eles podem fazer? Não é isso? Dentro dos marcos das suas funções constitucionais aceitáveis num ambiente democrático. Eu acho verdadeiramente que eles não devem fazer nada. Não? Eles podem, pessoalmente, individualmente, tentar persuadir o presidente da República a ter uma posição mais colaborativa. Acho difícil que tenham sucesso, né? Mas enquanto grupo, enquanto organização, que tipo de intervenção dele seria boa? Não vejo nenhuma. Essa é uma questão para ser resolvida pelos políticos, pelos cidadãos brasileiros. É por aí. Não é por eles. Eu estava escutando você falando, começou um batuque aqui, eu pensei que fosse um terreiro de Umbanda, mas não, é essas panelas na hora da manifestação. É isso aí. Estamos aqui. Emanuel, comenta aí, fala aí. Eu acho que não tem muito mais do que
comentar, não. Eu acho que a fala do Felipe foi bastante conclusiva e abrange diversos pontos que a gente discutiu aqui, né? Eu acho que tem uma questão não resolvida aí da política, mas, enfim, a política de um sentido é justamente para encontrar soluções, né? O trabalho da política, em última instância, é encontrar soluções para problemas, né? Então, eu acho que é dentro da política que os problemas vão ser resolvidos, né? A gente também não pode ficar esperando que essa esperança que, às vezes, mesmo em ambientes acadêmicos, surge de que algo fora da política vai salvar as ações que são propriamente políticas, né? Então, eu acho que a gente não tem muito uma receita que pode encampar para como resolver esse problema. Eu acho que são os atores que estão ali em disputa e em concertação que vão encontrar algum tipo de solução. E aí a sociedade civil, como o Felipe Maia também colocou, é um desses atores. Inclusive, nesse momento aí que você está falando sobre as panelas, né? É uma tentativa, é mais um elemento que busca direcionar para algum tipo de solução. E tá bem forte aqui, pelo menos na Tijuca tá a batucada. Daqui a pouco, se batucar mais no ritmo, vai virar um samba aqui. Para a gente encaminhar para o final, uma reflexão sobre a ironia do negócio. Assim. Parece que o nosso presidente da República, né, ele entrou numa onda negacionista, imaginando como únicos recursos aquilo que o Felipe Maia falou, né? A fraude e a força. E talvez pensando de utilizar da fraude para preparar o terreno para utilizar a força. Né? Porque tem algo de nihilista na concepção dele de resolução dos problemas. Né? Ele não acredita nas vias institucionais. Ele manifestou isso ao longo dos 30 anos. Né? E na cabeça dele, talvez uma agudização da crise pudesse levar à possibilidade de criar um estado de exceção e utilizar uma força que aí sim estabeleceria a possibilidade dele governar. Né? Mas a ironia do negócio é que, quando ele estava falando sobre como que os militares eles têm essa capacidade, né, de contribuir com a parte logística, né, que é central para essa crise toda, né, com a alocação de recursos, com pensar a logística, o plano infraestrutural do negócio, o funcionamento material da economia, né? Pegar toda essa necessidade que vem, é algo que não está mais no plano das ideias, mas é uma necessidade existente de uma política econômica, política pública de proteção a trabalhadores, a vida econômica, social. Em vez de ele pegar tudo isso e dizer eu sou o líder nesse momento, né, e mostrar que aí sim ele teria uma virtude de aproveitar isso e se tornar uma pessoa que tivesse que entrasse como personagem que estaria protegendo a população, por essas loucuras do presidente da República, que talvez mostre aí que não tem virtude nenhuma, porque isso poderia ser uma fortuna, uma crise dessa para ele, né? Ele resolve reforçar uma compreensão de que o trabalhador deve trabalhar. Né? É quase um vai trabalhar, vagabundo. Né? E como se isso fosse uma preocupação, né? É isso que ele tenta sinalizar para suas bases com o terceirizado, com o precarizado, com o trabalhador, enquanto que ele poderia
e em vez de dizer bota a roda para funcionar, ele poderia dizer vamos proteger vocês numa situação dessa. Né? É curioso, porque ele tendo um aparelho militar que o suporte, as forças militares, ele poderia entrar como grande agente dessa organização no meio de uma crise, como um ator estratégico e organizador diante de as forças militares organizando isso, orquestrando. Mas não, ele apostou no isolamento e no enfraquecimento dele como uma figura que fosse conseguir resolver a crise. Né? Basicamente, para ele se a banda tocar, a coisa está resolvida. Vão morrer alguns? Vão morrer alguns, mas a coisa vai estar resolvida. É uma falta de percepção das oportunidades políticas que é impressionante. No meu entender, é impressionante. Ele teria que aumentar um pouco mais o repertório dele se ele quisesse efetivamente se tornar o presidente da República. Acho que é isso, né? Os atores erram também, né? Falta virtude. Você colocou aí, para usar a linguagem do Maquiavel. Aliás, o Príncipe é uma longa dissertação sobre erros cometidos por atores, às vezes até bastante experientes, né? Mas que em situações como essas não se colocaram à altura da situação, né? Mas eu acho que o grande negócio é entender por que ele erra, né? Talvez a razão seja uma concepção muito autoritária do mandato presidencial, né? Muito autoritária, né? E isso torna ele muito limitado mesmo, né? Ele não coesiona nada, né? Ela é autoritária, até autoritária talvez não seja a melhor palavra, mas ela é de muita autoridade pessoal, né? E para exercer autoridade pessoal, como ele gostaria de exercer, é preciso ter mais recursos, né? Preciso ter mais liderança. Ele não tem isso, né? Nunca teve. 30 anos sentando na turma do fundão do Congresso Nacional, entendeu? Ele não tem isso. Então, é muito difícil para ele, né? E ele não aprende. Então, eu acho que ele cometeu erros, enfim. Ou ele ou nós estamos cometendo erros, os dois não dá, né? Mas acho que ele cometeu muitos erros e a conta vai chegar. Pois é. Eu acho que essa frase é uma boa frase para a gente terminar a conversa, né? A conta chega, né? Eu acho que o Maquiavel ensina isso, né? Que a conta chega quando você comete erros assim. E às vezes a conta é bem alta, né? Se não no momento, pelo menos para a história, né? A pessoa ser lembrada de naquele momento ter perdido a oportunidade, ou pior, ter afundado a República. E o problema é que são tantos erros sistemáticos nos últimos anos, dos vários atores políticos, que a conta está chegando o tempo todo, né? Sim, é isso. Esse acho que né, é uma linha para interpretar as crises políticas brasileiras nos últimos períodos, né? Os atores. Alguma observação, Manuel? Eu fico contemplado. Abração, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um grande abraço. Abraço, Manuel. Um abraço, gente. Tchau, tchau.